Olá amigos, esse é o Repórter Antiquado, um serviço público da Restauradora Antiquados. É o tempo que às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será o toca-discos. Se os amigos gostarem de temas relacionados à história, a antiguidades e ao colecionismo, se quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se gostar do vídeo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. Então, antes da gente falar do toca-disco, temos que remontar à época dos gramofones e dos fonógrafos, onde foi o início de tudo. Tudo começa com o fonógrafo de Thomas Edison e Alexander Graham Bell, que eram aparelhos onde se reproduziam cilindros de cera. Criados em 1877, o aparelho funcionava com a gravação dos cilindros de cera, porém a qualidade da gravação não era das melhores e ela não poderia ser regravada. Foi com o aperfeiçoamento do design do fonógrafo de Thomas Edison, que foi criado por Alexander Graham Bell, o grafofone, que funcionava utilizando cilindros de cera, porém com uma qualidade muito superior na gravação em relação ao fonógrafo, porém como cada cilindro tinha que ser gravado de forma separada, isso impedia que pudessem ser gravados em massa, limitando seu uso funcional. Porém, fazendo um contraponto ao fonógrafo, foi quando Emil Berliner inventa o gramofone ao ano de 1887, e ao invés da reprodução dos cilindros de cera, fazia a reprodução em discos planos, que poderiam ser cobertos por cera, goma laca, entre muitos outros materiais, que eram gravados através de uma agulha. E sua reprodução era feita por meio de atrito da agulha com a superfície do disco, que fazia vibrações do som emitido fosse afunilado por uma corneta interligada a uma lâmina que sustenta a agulha, ou seja, o diafragma. E desse movimento acontece a vibração da lâmina, fazendo com que aconteça a emissão do som na corneta em si. A história nos conta que Thomas Edison até cogitou a criação de um disco plano, porém optou pelo cilindro porque a velocidade era constante e existia o problema da força centrípeta, que alterava a rotação enquanto a agulha estaria se deslocando até o centro do disco. Mas isso foi resolvido pelas mãos de Berlini, que utilizou os mesmos princípios do fonógrafo de Edison, e por conta da facilidade da produção em massa, logo superou o inventor de Thomas Edison. E assim começam a surgir os discos fonográficos de Berliner, que foi algo revolucionário para a época, porém, além dos potenciais industriais de sua produção, os discos também reduziam muito a distorção do som em relação aos cilindros, tanto que 3 anos depois da criação do gramofone, a Columbia Records resolve abandonar os cilindros de cera e passa a efetuar gravações em discos. Nos discos fonográficos, a reprodução começava na borda externa, onde não era gravado, e ia se deslocando aos poucos para o centro do disco, e executava o som que tinha gravado nas ranhuras, com o uso de uma agulha afiada que oscilava de acordo com a frequência sonora que estivesse presente na ranhura. E os primeiros discos gravados foi uma mistura de borracha, algodão e ardósia em pó, e posteriormente passando à utilização da goma laca, que foi uma resina que apareceu bem mais à frente. Porém, só detinham gravações de um lado. E só após ao ano de 1923 que os discos passam a ser gravados nos dois lados, e nessa época existiam diferentes tamanhos para as gravações, que poderiam variar de 7 a 12 polegadas. Que nem os discos que a gente conhece hoje, tipo 7 polegadas compacto,
10 polegadas e 12 polegadas, porém existem discos bem maiores do que os 12 polegadas. E agora eu não lembro o tamanho deles. E as velocidades poderiam variar de 75 a 80 RPM, mas a grande maioria dos fabricantes acabou por optar pela conhecida velocidade de reprodução de 78 rotações por minuto. E os discos em 10 polegadas podiam armazenar 3 minutos de música por cada lado. E o gramofone continuou a ser uma presença forte na indústria fonográfica em todos os lares e em todo o mundo até a chegada da Segunda Grande Guerra. E os tocadiscos mais avançados foram desenvolvidos nas décadas de 1910 e na década de 1920 e ultrapassaram em grande a capacidade dos gramofones originais de Berliner. E agora, com todo esse contexto histórico, vamos começar a falar sobre o toca-disco que a gente conhece hoje em dia. E para isso vamos voltar à década de 1930, onde acontece o princípio das gravações elétricas. Na década de 1930 foi quando começaram as revoluções da indústria fonográfica, onde a eletricidade sendo dominada e explorada. Foi nessa época que a eletricidade passou a ser incorporada nos aparelhos de reprodução de áudio, onde a tração manual feita pelo uso de manivelas foi substituída por motores que faziam com que o toca-disco funcionasse de forma automática. E além disso, com o surgimento e a difusão do rádio no mundo afora, foram sendo inventados sistemas de agulhas magnetizadas com a finalidade de amplificar o som do disco. Foi dessa forma que surgiu a reprodução de áudio que conhecemos hoje em dia, onde a agulha fonocaptora capta as informações fonográficas contidas no disco através da cápsula, que a transforma em sinais elétricos, enviando para o receiver, para o amplificador do aparelho, fazendo com que aqueles sinais elétricos se tornem o som reproduzido. E no final da década de 1940, começa a produção dos discos de vinil, mais específico ao ano de 1948. E uma informação comum de se ver nas capas e selos dos discos de vinil dessa época são os dizeres micro-grooves ou microsulcos, e a palavra inquebrável fazendo alusão à fragilidade dos discos de goma laca, que se quebram muito facilmente. E a utilização do vinil foi uma nova revolução que permitiu uma nova fidelidade sonora. Inclusive nós temos aqui no canal, eu até vou colocar na descrição, o LP Vitrine, ao qual um dos lados dele tem a história da alta fidelidade, que vai ajudar muito a explicar o tema do vídeo em si. E também o aumento na capacidade do armazenamento de informações fonográficas nos discos. E em meados da década de 1950, surgiram novidades em matéria de aparelhos, onde os aparelhos portáteis começaram a surgir. Ou como conhecemos no Brasil, nas vitrolinhas ou maletinhas, que foram criações da Philco. No Brasil, a mais conhecida é a vitrolinha da Philips. Então vamos para um pouco mais para a parte mais técnica sobre o toca-disco, começando por sua base, que ela tem a função da sustentação do resto do conjunto, no qual fica instalada a tampa feita em acrílico, que pode ser basculante ou removível dependendo do modelo do aparelho, e essa tampa tem como finalidade a proteção contra poeiras. Normalmente o toca-disco tem pés anti-ressonantes, e a base do toca-disco pode ser fabricada em diversos materiais, tais quais madeira, revestida ou pintada, o plástico, acrílico, baquelite, metal ou até mesmo no vidro. Para que não afete a execução dos discos, a base do toca-disco tem que ser plana e nivelada, e o mesmo serve para o móvel onde o aparelho está depositado. E sua montagem deve ser inteiriça ou por uma segunda base chamada de plinth, que seria o chassi, que vem separada da base principal, no caso seria o gabinete.
E seu amortecimento acontece por molas que servem para absorção das vibrações que podem ser transferidas por conta da execução, que vem a ser a realimentação acústica. Que não é legal, né? E outras partes importantes do toca-disco, nós temos o prato e o motor do toca-disco, que são partes responsáveis pela tração, né? E também pela movimentação do disco. O prato tem como funcionalidade de acomodar o disco e ser responsável, junto com o motor, pela rotação do disco. E o disco gira no sentido horário, na rotação ao qual foi gravada. Se você usar a rotação errada, o disco pode ficar com um som extremamente grave e lento, ou rápido e agudo. Ao caso de você girar um disco de 33 RPM e uma velocidade de 16 RPM, o som irá ficar grave e lento, podendo danificar as trilhas do disco. Se rodar um disco de 33 RPM em 78 rotações, ele vai ficar num som cartunesco do tipo extremamente rápido e agudo, e também pode danificar as trilhas. Afinal de contas, as mesmas foram feitas para serem executadas em 33 rotações por minuto. Fica a dica. E o mecanismo da tração do aparelho deve ser o mais silencioso possível para que o som não passe para a cápsula, interferindo na reprodução do material fonográfico contido nos sulcos. E para isso é necessário que o tipo de tração utilizada e a rotação seja constante e correta. Então, como citado a tração, vamos falar nos 3 tipos de tração que, assim, mais comuns, né? Que podem ser por correia, que são os tradicionais belt drives, tração direta, que são os direct drives, e a tração mais presente em aparelhos antigos, que é a tração por polia, que é a idler wheel. E o sistema de tração por polia, ou idler wheel, consiste basicamente numa polia de borracha posicionada em um eixo que, ao ser acionado, o sistema entra em contato com o motor, fazendo com que o prato gire. Esse sistema é muito comum em aparelhos da década de 50 e 60, em alguns aparelhos da década de 70 também. Eu já vi tração por polia, inclusive, em aparelhos da década de 80. E grandes exemplos em toca-discos e vitrolas que usavam são as tradicionais vitrolas da Philips, os Garhards da Gradiente e os diversos toca-discos BSR que apareceram no Brasil, dentre muitas outras marcas. Era um sistema barato, porém podia ocasionar ruídos perceptíveis na audição. O sistema mais comum de você achar em aparelhos mais simples é o sistema de tração por correia, ou belt drive, que onde para fazer a movimentação do prato junto ao motor, se usa uma correia de borracha que abraça o prato e o eixo do motor, e o sistema normalmente é muito silencioso e é um dos preferidos por audiófilos, principalmente em toca-discos high-end. E é um dos principais fatores que esse sistema transmite menos emissão eletromagnética que possa interferir na reprodução captada pela cápsula. E por fim nós temos o sistema de tração direta, ou direct drive, que nesse sistema o eixo do prato é o mesmo eixo do motor, que é considerado pelos DJs o melhor sistema por conta de seu alto torque, porém ele costuma ser mais caro e mais complexo de ser construído por conta do uso de um motor mais elaborado e circuitos para regular a rotação do prato. Devido a isso, algumas cápsulas mais sensíveis podem captar algum ruído, normalmente na casa de 50 ou 60 Hz, que ocorre por conta das emissões eletromagnéticas provenientes de tal tração. E agora que nós já citamos a base, o sistema de tração, motores, funcionalidade do prato, vamos falar sobre o sistema de captação de áudio, composto pelo braço, agulha, cápsula e as suas funcionalidades.
Começando pelo braço, que tem como funcionalidade de ser suporte para a cápsula fonocaptora, auxiliando com que elas possam se deslocar pelos microsulcos do disco, e algumas funcionalidades do braço de um toca-disco são o sistema do lift, que é o sistema responsável pelo levantamento automático do braço, ou você pode fazer isso manualmente indo na alavanca do lift. Os ajustes do anti-skating, que servem para impedir que o braço corra sobre o disco de forma horizontal, que isso ocorre riscos, né? A regulagem do peso da agulha, que são aqueles pesos localizados na parte traseira do braço, e o shell, onde vai localizada a cápsula. Claro que lift, anti-skating e regulagem de peso não estão presentes em todos os toca-discos. Assim como o head shell universal também não está em todos. E existem toca-discos que têm funções automáticas, onde o automático é acionado, o braço levanta sozinho, pousando na borda externa do disco, para começar a reprodução, e ao terminar retornam à posição de descanso, desligando o motor, parando assim o prato. E existem também os toca-discos manuais, que são acionados por meio do usuário colocar o braço e retirar de cima do disco, com alguns casos tendo sido feito o acionamento do motor de forma manual, movendo o braço suavemente para trás e desligando, levando ele suavemente ao centro do prato. Existem aparelhos manuais que ele tem uma chave interna que, quando você tira o braço da sua função de descanso, o prato aciona e começa a girar, que é o caso do Pioneer PL12R que nós detemos no acervo. E os tipos de braços que existem, que são os braços equilibrados dinamicamente. Esses tipos de braço, onde as massas são equilibradas pela força de rasteio aplicada por uma mola. O braço é equilibrado estaticamente. As massas são inicialmente equilibradas para o posterior reequilíbrio com um peso determinado por meio de uma massa concêntrica ao braço. E por fim, o braço tangencial. E esse tipo de braço trilha o disco de vinil tangencialmente para que não haja erro de rastreio. E que é aquele aparelho que aquele disco, toca-disco, que você aciona ele, ele toca o disco do começo ao fim. São toca-discos tangencial e costumam ter um braço mais curto. Algumas funcionalidades também que são do braço do toca-disco são, por exemplo, o sistema do lift, que é uma alavanca com sistema de amortecimento viscoso na verdade, desculpem, que permitem subir e abaixar o braço suavemente no disco, evitando danos ao disco e à agulha. Erro de rastreio. E o ângulo formado pela linha que passa pelo eixo da cápsula fonocaptora e com a tangente ao sulco do disco, ao ponto de contato de uma agulha com o disco, e decorrer do emprego de braços pivotados nos toca-discos analógicos. E também existem gabaritos para minimizar esse erro, sendo que esse erro é normalmente zero nos braços tangenciais. Agora vamos falar sobre a pressão da agulha, ou a citada anteriormente força de rastreio, ou mesmo tracking force. Que o que seria isso? É a força vertical em gramas exercida pela agulha sobre o sulco do disco. Varia conforme o modelo e tipo da cápsula e deve ser elevada o suficiente para manter o contato da agulha com o sulco durante todo o rastreio. Um valor baixo ou elevado demais aumentará o desgaste do disco de forma considerável e também pode interferir muito no som do disco.
deixando o som mais abafado ou aquele som que não capta direito graves e agudos. Muitas cápsulas operam melhor na metade superior das faixas de pressão recomendáveis e o ajuste é obtido através do braço por conta do sistema de contrapeso graduado em gramas. Claro que nem todos os tocadiscos têm esse sistema. O anti-ressalvo ou anti-skating, que é um dispositivo do braço que tem a finalidade de aplicar uma pequena força mecânica no eixo do mesmo de forma a equilibrar a força centrífuga que surge pela rotação do prato e tende a fazer com que a agulha trilhar mais o lado interno do sulco do disco e equivale ao canal esquerdo. Essa força pode ser mecânica através de mola de contrapeso, magnética através de ímãs. A cápsula fonocaptora ou fonográfica. E também vamos falar da sua agulha, que é instalada na ponta do braço do toca-disco e tem a função de extrair as informações fonográficas gravadas nos discos de vinil e trata-se de um transdutor eletromecânico em miniatura que converte a energia mecânica produzida pela fricção da agulha percorrendo os microsulcos do disco, né, em energia elétrica e depois amplificando e finalmente convertendo a energia sonora para os alto-falantes através do amplificador de um receiver, alguma coisa, de algum aparelho. Para as caixas acústicas, os toca-discos mais simples possuem cápsulas de pouco desempenho, enquanto os toca-discos de alta fidelidade possuem cápsulas com excelente desempenhos e com resposta de frequência superior, fazendo uso de agulhas de melhor qualidade, né? E se ajustam aos sulcos do disco de vinil, permitindo uma leitura mais precisa, resultando em uma reprodução sonora superior. Ou seja, qualidade de informação que produz é um fator determinante para outros aparelhos de som que reproduzem da melhor forma possível o som gravado num disco de vinil, né? E quais são os tipos de cápsula existentes? Nós temos a cápsula cerâmica, que é o modelo mais simples de cápsula existente, onde a captação de cada canal é realizada por uma pequena lâmina piezoelétrica ou cerâmica, geralmente uma faixa de frequência de resposta mais limitada, de 100 Hz a 10 kHz. Oferece tensão de saída relativamente alta, de 100 microvolts para 250 microvolts ou até superiores. A cápsula magnética. O ímã e a bobina são fixos num suporte e as vibrações são transmitidas por uma pequena lâmina que, ao vibrar e cortar as linhas do campo magnético do ímã, variando a indução sobre a bobina e acarretando a circulação de uma corrente de sinal de áudio, e a tensão de saídas dessas cápsulas geralmente ficam em 2.5 microvolts a 7 microvolts. Nós temos a cápsula magnetodinâmica, onde o ímã é móvel e a bobina é fixa, e os movimentos vão a partir das vibrações capturadas pela agulha ao percorrer o microsulco. São transmitidas através do ímã que, movimentando-se, faz variar a indução do seu campo magnético sobre a bobina, criando uma corrente elétrica e através dessa originando o sinal de áudio, e fornece uma tensão de saída mais ou menos entre 2.5 e 7 microvolts, assim como a cápsula magnética. E nós temos a cápsula dinâmica, onde o ímã é fixo e a bobina é móvel. A bobina, movimentando-se dentro do campo magnético do ímã, provoca a circulação de uma corrente elétrica através da bobina, originando o sinal de áudio, e a tensão da saída pode ficar algo em torno de 0.4 a 2 microvolts.
E a cápsulas tipo chamadas MC, né? Que são cápsulas dinâmicas, que do inglês são Moving Coil, chamadas de High Output ou High Energy. E em questão da tensão da saída, é algo em torno de 1.5 microvolts e 2.5 microvolts. Além delas serem raras e são relativamente pesadas, já que esse acréscimo na tensão de saída é obtido através do aumento do tamanho de suas bobinas. E normalmente cápsulas magnéticas, assim, elas reproduzem as suas frequências entre 20 e 20 mil Hz, chegando de 5 a 50 mil Hz, numa questão de reprodução de alta qualidade. E por fim, vamos falar das agulhas, que sem agulha você não escuta um disco. As agulhas dos toca-discos são feitas de um material bem duro, tais quais pode ser safira, rubi, diamante, e recebem tratamento para que sua superfície fique extremamente lisa. No caso dos discos estéreos, as laterais da agulha apoiam-se nas laterais dos microsulcos, e quando a agulha fica gasta, ela adquire faces pontiagudas que destroem facilmente os sulcos dos discos e precisam ser substituídas. Por isso que eu digo, tomem cuidado com agulhas gastas. Além de lisas, as agulhas muito leves e pequenas, ela é montada num cantilever, né, que é uma pequena e leve haste metálica presa a um suporte de borracha macia. E esse mecanismo permite que a agulha percorra a trilha do sulco sem danificá-lo. E também essa borracha serve como um pequeno amortecimento. E os tipos de agulha que existem são as agulhas cônicas ou esféricas, agulhas elípticas ou birradial, e também outros vários tipos de agulhas especiais feitas com o objetivo de enfatizar certas características de captações de áudio, tais como agulhas Line Contact, Stereo, Hedron e a Shibata. Agulhas para discos estéreos são mais finas do que para discos monoculturais, não sendo, portanto, recomendados para discos mono, sob a pena de desgaste prematuro do disco. Agulhas para discos monos, por sua vez, podem não trilhar corretamente quando executadas em discos estéreos, podendo inclusive chegar a danificá-los. E uma coisa que a gente pode citar aqui é que na década de 60 foi introduzido um conjunto que consistia numa cápsula fonocaptora especial para uma amparada série de discos de vinil especiais de uma aparelhagem própria, que eram os discos quadrifônicos. Nós temos vários no acervo. Porém, devido ao alto custo da produção e da aparelhagem necessária para os ouvintes, além dos problemas de compatibilidade entre sistemas quadrafônicos e outros, pouquíssimos títulos em LPs foram lançados em quadrafonia, permanecendo atualmente quase no esquecimento. Então é isso, meus amigos. Gostou de conhecer um pouco mais sobre o toca-disco, sobre o disco de vinil, um pouco mais sobre a história dos antecessores do toca-disco? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marque em todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando o mesmo sai do forno e nos ajuda a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou de acompanhar esse vídeo?
Acha que somos merecedores do seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento no canal e a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal Antiquado ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado. Me despeço dos amigos. Até uma próxima transmissão e tchau!